Cantai ao Senhor. Hino 117. Se tu buscares a Jesus. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, oh, sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. A luz do que ele prometeu, em teu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá do céu. De Deus a doce paz, se buscares conhecê-lo, oh, sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Jesus compreende tua dor e sempre quer o teu melhor. Crê, pois, que junto ao Salvador terás o bem maior. Se buscares conhecê-lo, oh, sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de Amém. além. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Eu não sei onde você está, mas aqui está um frio, um gelo. Misericórdia. Vamos então dar continuidade hoje ao exame profundo, ainda do capítulo 3, a partir do parágrafo 8, tá? A gente já viu aqui logo no início, né, sobre a apostasia, como começou, o que foi acontecendo, que foi aos pouquinhos, não foi nada grande, nem assustador, foi ceder um pouquinho ali, um pouquinho aqui, aos costumes do paganismo, que era quase imperceptível. Iam entrando na igreja esses costumes, as coisas iam sendo adicionadas ao culto. Guarde isso, ao culto, tá. E aí era nesse sentido que, começou a apostasia, e aí a gente está vendo agora, dando continuidade a partir do parágrafo 8, tá bom? Vamos orar então para a gente começar. Santo e eterno, maravilhoso, grande Yahweh, estamos nesse momento te agradecendo por mais uma oportunidade de conhecer a história do passado que nos ilumina hoje, de conhecer através desses relatos que a Bíblia também confirma e que através do testemunho nós vimos com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes. Nós te agradecemos por essa tamanha revelação. Nós te agradecemos porque teu Santo Espírito tem nos unido neste propósito, de estarmos juntos a cada amanhecer para aprender mais de ti, para aprender mais do teu caráter, que não muda. E nós estamos aqui para aprender e querer também fazer com que cada escolha nossa seja guiada pelo teu Santo Espírito. Nos ajude a tomar decisões que nos levem ao caminho estreito, a encontrar a porta estreita,
Nós já aprendemos tanta coisa através dos capítulos anteriores. Olha que estamos apenas no terceiro. Quanta coisa a gente já aprendeu. Que tudo seja um aprendizado para nos fortalecer, aumentar a nossa fé, fazer com que seja uma emuná pura, uma fé verdadeira, uma fé de Cristo. Por isso estamos aqui humildemente reconhecendo nossa condição e precisamos do teu poder e força para isso, para vencer, para sermos sustentados por ti. Obrigada, Pai Santo, por essa oportunidade. Toma cada um aqui que já entrou, os que vão entrar depois em tuas mãos, cada família representada. Cuida dos nossos, das pessoas enfermas que estamos orando, das famílias enlutadas. Cada dia é uma notícia triste, mas temos a esperança, como aqueles que eram perseguidos, que abandonaram tudo para ser fiel a ti, que se afastaram de tudo que tinha. Muitas vezes, como disse Célia, é um caminho solitário, mas eles permaneceram firmes, mesmo dentro das cavernas, mesmo sem a luz solar, como o relato fala. Mas eles tinham a certeza da esperança da vida por vir, por isso não murmuravam. Que nós, cada um aqui, que nós tenhamos o mesmo espírito, sem murmuração, sem reclamação, mas vivendo também como eles, na dependência e na esperança da vida por vir. Obrigada por essa forma de nos alertar, de nos advertir. Que nossa oração seja: abre, Senhor, os olhos meus, os ouvidos meus, para que eu possa ouvir, e abre também a minha boca, para que eu possa falar as verdades que precisam ser ditas nesse tempo. Tempo terrível, mas também solene do qual estamos vivendo. Que tenhamos o despreendimento de tomar decisões que sejam necessárias, que seja tudo para a honra, a glória e louvor do teu nome. Estamos em tempo de posicionamento e queremos declarar através desta oração que nós damos liberdade a ti, para que nos ajude a nos posicionarmos ao teu lado, possamos verdadeiramente, revestidos pelo teu Santo Espírito, nos transformar em suas testemunhas, porque esse é o teu desejo, que nós sejamos as tuas testemunhas, a testemunha viva da tua existência, seja o reflexo do seu caráter, pois só assim, teremos condição de te ver face a face. Completa a obra que começou na nossa vida, por favor. Te pedimos com perdão de todos os nossos pecados, sejam por pensamentos, palavras, ações, reações. Cuida de nós, cuida dos nossos. Isso o Senhor já tem feito, nós estamos vendo diariamente. Em nome do teu Filho, teu único Filho, o Messias, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá? Vamos aquecer o corpo, que está frio, gelado. Vamos lá, então. A partir do parágrafo 8, tá? Vamos dar continuidade ao capítulo 3. Vamos lá. Vou fechar isso aqui. Pronto. Compartilhar a tela, que eu já ia esquecendo. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao capítulo 3, agora no parágrafo, ou melhor, a partir do parágrafo 8. Vamos lá. Satanás bem sabia que as Escrituras Sagradas habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir a seu poder. Observa. Ele bem sabia que as Escrituras capacitariam os homens a discernir seus enganos e a resistir a seu poder. A gente vai ver já já, falando mais sobre isso. No início, ele tirou a escritura, a Bíblia, era proibido, etc, etc. Só que agora ele continua tirando e a gente vai entender como.
apesar de que tem gente que tem 4, 5 bíblias em casa, né, ou mais, mas como assim? Se eu tenho 4 bíblias, 5 bíblias, não sei quantas bíblias em casa, várias versões, várias tudo, por que que ele está tirando se hoje todo mundo tem bíblia fácil, fácil? A gente vai entender já já, vamos lá. Foi pela palavra que mesmo o Salvador do mundo resistiu a seus ataques. Em cada assalto, Cristo apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: Está escrito. A cada sugestão do adversário, opunha a sabedoria e poder da palavra. A fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. Isso aí. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. E Esta continua, viu? lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação da Escritura foi proibida. Ao povo era vedado lê-la ou tê-la em casa, e sacerdotes e prelados sem escrúpulos interpretavam-lhe os ensinos de modo a favorecerem suas pretensões. Assim, o chefe da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus na terra, dotado de autoridade sobre a igreja e o Estado. Suprimido o revelador erro, agiu Satanás à vontade. A profecia declarara que o papado havia de cuidar em mudar os tempos e a lei. Esse parágrafo 9, eu gosto como começa aqui nessa versão da grande controvérsia, e diz assim: tendo sido removido o detector de erros, ou seja, a Bíblia. Olha interessante. Tendo sido removido o detector de erros, ou seja, a Bíblia, Satanás trabalhou de acordo com a sua vontade. Quem chegou agora, estamos no parágrafo 9. Então, a gente observa que a vontade dele foi essa, né? Que o ser humano não tivesse esclarecimento, não tivesse conhecimento, ele sabe o poder da palavra, por isso o que é que ele fez? Proibiu na época. E nos dias de hoje, o que é que tem feito? Já que não é proibida a Bíblia, vamos seguir. Daniel 7:25. Para cumprir esta obra não foi vagaroso, a fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma substituição à adoração de ídolos e promover assim sua aceitação nominal do cristianismo, foi gradualmente introduzida no culto cristão a adoração das imagens e relíquias. Olha, O decreto de um concílio geral estabeleceu, por fim, este sistema de idolatria. Para completar a obra sacrílega, Roma pretendeu eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe o culto das imagens, e dividir o 10º mandamento a fim de conservar o número deles. muito bem. Então, ele tirou ali o segundo, dividiu o último, para continuar 10. Vamos ver agora alguns detalhes aqui sobre esses 2 parágrafos. Muito bem, então eita, espera aí. Vou botar do jeito certo aqui. Pronto, vamos lá. Bora, meu filho. O computador tá que nem eu, meio lerdinho. Desculpa. Então, vamos lá. Examinando agora o parágrafo 8 e 9, que a gente acabou de ouvir e de ler, né? A supressão da Bíblia na história. A Igreja de Roma proibiu o povo de ler a Bíblia por séculos. Só eles liam, né? E aí era proibido, literalmente. Apenas o clero podia interpretá-la, de acordo com interesses políticos e religiosos. Eu já ia falar aqui algo, mas eu vou deixar porque daqui a pouquinho tem ele citado.
Observa, viu? Apenas o clero podia interpretá-la, de acordo com interesses políticos e religiosos. Essa manipulação exaltava a autoridade humana e suprimia a verdade divina. No passado, a Bíblia foi proibida, escondida e controlada. E hoje, a Bíblia está abundante, mas em versões diluídas, que removem verdades incômodas. Ué, apareceu aqui e sumiu, não deu nem tempo de clicar. Entende? A Bíblia hoje é abundante, tem várias versões, capa do jeito que você quiser escolher, com espiral, sem espiral. E aí você vê ali agora. E você vê agora que no passado ela era proibida e hoje está abundante. Muito bem. No passado, apenas os líderes podiam interpretá-la, segundo seus próprios interesses. E hoje, muitas versões modernas alteram palavras-chave, suavizam o pecado e promovem uma teologia centrada no homem. As versões da Bíblia hoje estão cada dia mais longe da realidade. Aqui eu quero frisar que diz que no passado apenas os líderes podiam interpretá-la. Hoje acontece a mesma coisa. Porque, por exemplo, tem interpretações de algumas coisas, alguns assuntos, alguns capítulos específicos, que se hoje você voltar para o passado e for pesquisar e for estudar, aí vão dizer que está tudo errado, que não é bem assim, que a igreja não fala sobre isso mais, então mudou a interpretação e está tudo certo, porque os líderes mudaram e aí você tem que aceitar a mudança que teve. Isso no geral, entendeu? Vamos lá. Aí tem no passado, o segundo mandamento sobre imagens foi removido e o 10º dividido para manter o número 10. Hoje, algumas versões omitem ou reescrevem trechos para atender ideologias culturais e agendas progressistas, enfraquecendo a autoridade da lei de Yahweh. No passado, o povo ficou dependente da autoridade humana, aceitando os ensinos distorcidos. Hoje é diferente? Uh-uh. Hoje, muitos cristãos não comparam versões bíblicas com o texto original. E eu tenho aprendido a fazer isso, comparar, confiando cegamente em traduções populares, porém infiéis. Tem uma pessoa conhecida que, quando eu comprei a Bíblia King James, aí eu apresentei. Lembra aqui, que eu acho que nem todos estavam, não lembro, que eu falei que a gente estudava todo sábado à tarde com 15 membros o estudo do santuário. E aí teve o dia que eu peguei essa Bíblia King James e falei, gente, vocês querem investir? É um investimento, não é um gasto, é um investimento. Comprem uma Bíblia King James, que ela é a mais próxima do que a gente tem das traduções, é mais próxima, fiel, e muda muita coisa e tal e tal. Aí a pessoa falou assim, estava no grupo, essa Bíblia vende na CPB? Eu falei, não. Então eu não compro. Para mim não serve. Só serve se for aqui, tem lá, essa daqui minha mesmo, ó, é da não sei o que, não sei o que. Aí você percebe que existe uma ignorância da parte da maioria, entende? Por primeiro, não conhecer. Aí eu perguntei para ele assim: "Ah, essa sua versão é qual?" Ele foi, olhou lá, né? Revista e atualizada. Me diz aí quem é o tradutor? Quem foi aqui? Ah, é João Ferreira de Almeida. Aí eu perguntei a ele: "Você sabe quem foi João Ferreira de Almeida?" Aí ele falou: "Não." Eu falei: "Você sabe por que a versão King James?" Ele falou: "Não." Eu fui e expliquei o porquê de uma e o porquê da outra. Aí ele ficou calado.
Então, muitas vezes a gente defende, adquire e mostra e fala, né, não, porque sem ter conhecimento de causa, porque viramos aquele papagaio que ouviu e confiou, né, e automaticamente sai defendendo e repetindo sem conhecer. Você que está aqui, eu não quero entrar para não pegar tempo disso, mas você que está aqui, eu vou falar neste sobre isso. E, se você quiser, eu vou colocar no grupo um estudo, o PDF, na verdade. Acho que tem também o vídeo, não lembro se na época eu já gravava, sobre as versões bíblicas, para que você tenha conhecimento de alterações que fazem toda a diferença no versículo, no capítulo e no sentido da versão original. Então, busque investir. Tá, numa Bíblia King James de estudo, numa Bíblia Legado que tem comentário do testemunho de Jesus. Por quê? Porque hoje o cristianismo está do jeito que está, porque muitas pessoas, a maioria, né, a maioria tem Bíblia bonita, de capa, de tudo, mas a versão está bem distante da realidade. E isso faz com que várias coisas importantíssimas deixem de ter sentido por causa disso. Tá. "Ah, mas fulano não usa, meu líder não usa, o padre não usa, o bispo não usa, o pastor não usa, ele usa dessa, então a minha tem que ser igual a dele". Busquem mais fiel possível, tá bom? Vamos lá. Sobre as versões bíblicas. Foi, não foi? Pronto, então, eu acho que então eu acho não lembro se eu gravei, mas se eu tiver gravado eu vou botar lá no grupo o link, se não eu boto o PDF. Então hoje, Satanás ainda tenta mudar os tempos e a lei. Mudou no passado e continua mudando hoje. E os tempos está em todos os sentidos, tá. Tanto o tempo quando a gente fala de, por exemplo, quando eu boto lá boa noite, quinto dia da semana, primeiro dia da semana, tanto dia da semana. Aí mudou também isso, mudou o tempo, mudou. Por que que ele mudou? O testemunho fala que são 6.000 anos de história da Terra, que o 7º ano é o milênio, né. Então, se mudou o tempo, não tem mais essa contagem, então o ser humano não tem noção de nada, por isso que quando fala da volta de Cristo, que volta de Cristo, não tem sinais aí, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, sempre aconteceu, tudo a mesma coisa. Então quando mexe no tempo do eterno, mexe em tudo, e a lei também não é diferente, a gente vai ver isso um pouquinho já já. Então veja, agora através de versões bíblicas comprometidas com o relativismo moderno, então ele ainda tenta mudar, está mudando. A Bíblia continua sendo o maior obstáculo ao engano espiritual, por isso é alvo de ataques sutis, não mais escondida, mas corrompida na sua essência, entendeu? No passado, a Bíblia física era proibida, só eles liam, né, eh, só eles interpretavam. Tá? Mas hoje ela tem aí em quantidade para dar, vender, emprestar, porém, as versões fazem com que ela esteja corrompida na sua essência, tirando o sentido de muita profundidade do sentido do versículo, ou do sentido que quer falar ali. Então o chamado hoje para mim e para você é: busque traduções fiéis ao original bíblico. Estude com discernimento e oração. E aí, com o conhecimento de causa, você vai poder dizer, como o Messias, quando foi tentado: "Está escrito", ok? Então a gente vê que, ó, o que diz aqui, ó, o início do versículo 8. Satanás sabia que as santas escrituras capacitariam os homens a discernir seus enganos e a resistir ao seu poder. E aí, no início do 9 diz: "Tendo sido removido
o detector de erros, ou seja, a Bíblia, Satanás trabalhou de acordo com a sua vontade. Então a gente percebe a essência ou melhor, a importância de conhecer a verdadeira essência do evangelho, da Bíblia, da vontade, né, do eterno, da vontade ali escrita na Torá. E aí a gente viu aqui, ó, no capítulo 9, melhor, no parágrafo 9, que disse que ele achou de eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, e dividiu o 10º mandamento de forma a preservar o número 10. Não sei quantos já viram essa comparação, mas ela é bem clara. Primeiro, segundo a Bíblia, Êxodo 20, de 3 a 17, que foi escrito pelo dedo de Deus, tá? E aí em tábuas de pedra, simbolizando o quê? A duração, simbolizando ali que ela não muda. Já a outra parte que você vai ver, tem segundo o catecismo, foi escrito por homens. E esse aqui nós também obedecemos. Oxe, Ju, você tá doida? E a gente obedece segundo o catecismo nada? Observa só, vamos lá. Primeiro mandamento, um resumo aqui, né, do que está na Bíblia. Não terás outros deuses diante de mim. Catecismo, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não fará para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem prestarás culto. Aí vem segundo mandamento do catecismo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, escrito pelo dedo de Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, tirou 2, ok? Tirou o segundo. E aí, como tirou o segundo aqui, subiu o terceiro. Muito bem. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro do catecismo, guardar domingos e festas. Olha, guardar domingos e festas. Inicialmente, a gente poderia, no passado, dizer até que não se observa o domingo. Mas as festas, sim. E outra, nós não observávamos, eu estou falando agora para nós, não para o evangélico em totalidade, né, para o mundo em totalidade, não só evangélico, guardava o domingo. Mas hoje é uma realidade, infelizmente, até no nosso meio. Por quê? Porque hoje o domingo está sendo infiltrado como um dia de culto, mais um dia de recreação. É um dia de culto, mas é um dia de recreação. E festas, nós estamos dentro do contexto de todas as festas romanas, sim ou não? Você entende? Então a gente percebe aqui, ó, e a gente está aqui dizendo que guarda os mandamentos escrito pelo dedo de Deus, mas a gente está aqui com coisas infiltradas romanas no nosso meio, e quando você vai falar sobre isso, é besteira, é exagero, é extremismo, não precisa, não tem nada a ver, vamos fazer a Semana Santa na mesma data, porque aí a gente traz pessoas. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar, ou para mantê-lo santo, diz a versão King James. Eu prefiro a versão King James, que é para mantê-lo, porque me lembra que o sábado já é santo. Eu devo, durante o dia, lembrar de fazer coisas para que ele continue sendo santo. E lembra-te do dia do sábado para o santificar, fica parecendo que eu tenho que fazer coisas para santificar o sábado. Não, ele já é santo. Aí como subiu, aí aqui virou o quê? O quinto aqui virou o quarto, honrar pai e mãe. Aí vai descendo, descendo. Aí quando chega no 10º, já que foi subindo, subindo, né, que tirou o segundo, aí o 10º que diz: "Não cobiçar a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem seu boi, nem o seu jumento", né. Aí o que é que ele fez aqui? 9, não desejar a mulher do próximo, e o 10, não cobiçar as coisas alheias. Então a gente percebe que houve essa alteração na lei, né, e que mesmo sendo alterado por homens, segundo o catecismo, nós, esse povo que se diz o povo escolhido com a missão de levantar, né, de apontar o verdadeiro criador para o mundo, está aqui agora,
Tá vendo? Como é bom a gente conhecer e ir para a realidade do que está acontecendo ao nosso redor, de ter os olhos abertos e entender que mesmo dizendo que somos guardadores do sábado, erradamente, porque estamos bem distante da realidade, né, dentro do que é guardar o sábado, dentro dos cultos, nós estamos aqui agora infiltrando, ou melhor, aceitando o que foi infiltrado sorrateiramente dentro dos cultos aos sábados, né. Quando mudou o tempo, pra você ter ideia, eu já falei isso acho que anteontem, não sei. Quando mudou o tempo, que alterou tudo, inclusive na nossa mente, você vai ver daqui a pouquinho, quando fala assim: "Ah, o culto de domingo à noite agora é domingo pela manhã". Tem problema, se eu já fazia culto no domingo, não. O culto que a gente participava ou fazia, enfim, é na segunda à noite. Por que segunda à noite? Porque após o pôr do sol já é as primeiras horas do dia seguinte. Então, quando pisa nesse tempo e muda esse tempo, na minha mente, que já está catequizada de que eu faço o culto domingo à noite, então mudar para domingo de manhã não vai fazer diferença, não tem importância, tá. Agora, se eu já entendo, enxergo que esse famoso domingo à noite, o culto de domingo à noite não é domingo à noite, é a noite da segunda. E eu ouço agora uma proposta de que eu devo pegar este culto, que é da segunda à noite, das primeiras horas da segunda, e trazer para o domingo pela manhã, eu vou dizer: "Epa, alguma coisa diferente está aí. Por que que eu tenho que trazer esse culto pela manhã? Por quê? O que está acontecendo?". A gente vai entender isso profundamente. Eu fiquei impactada. Por quê? Porque o parágrafo 10 é bem claro, observa. Então vamos seguir. Aqui, como eu falei, a Bíblia era proibida no passado, foi proibida durante um tempo, né, e hoje ela não é proibida, mas ela é retirada do nosso meio quando utilizamos versões que não são fiéis. Cuidado até se você for adquirir uma Bíblia King James, busque a fiel. É a mais fiel, é a versão de 1611, porque hoje tem King James atualizada, King James, não sei o que de hoje. Não, vá para King James fiel, que tu vai ver a diferença de, eh, de citações, tá. E eu botei essas 2 aqui para lembrar de falar o que eu já falei no início, que tem o estudo, eu vou mandar o PDF sobre algumas alterações, é impossível ver todas, porque muita coisa, mas assim, algumas alterações que realmente vão fazer a diferença e vai dizer assim: "Realmente eu tenho que adquirir uma King James". E lembre que não é um gasto, é um investimento. "Ah, mas é muito caro, é cento e tanto, é 200 e tanto". É um investimento para a sua vida espiritual, tá bom? Então vamos agora para o parágrafo 10. Eu tenho que parar, gente, porque eu só quero falar capítulo, eu tenho que parar para a mente ir lá e puxar, que é parágrafo 10. Vamos lá então, que esse me deixou assim. Então, vamos lá. Parágrafo 10. Este espírito de concessão ao paganismo Eu esqueci de compartilhar a tela. Vamos lá. Observa esse parágrafo 10. Como ele é claro. Olha só. abriu caminho para desrespeito ainda maior da O autoridade do espírito de céu. concessão. Satanás, operando por meio de não consagrados dirigentes da igreja, Observa. intrometeu-se também com o quarto mandamento e tentou pôr de lado o antigo sábado, o dia que Deus tinha abençoado e santificado, e exaltando em seu lugar a festa observada pelos pagãos como o venerável dia do sol. Esta mudança não foi, a princípio, tentada abertamente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eram estes ciosos da honra de Deus e, crendo que sua lei é imutável,
zelosamente preservavam a santidade de seus preceitos. Observa. Mas com grande argúcia, Satanás operava mediante seus agentes para efetuar seu objetivo. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Eita. Atos religiosos eram nele realizados. Era, porém, considerado como um dia de recreio, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. Observa. Observa que esse parágrafo me deixou assim. Olha só. Satanás resolveu também mexer com o quarto mandamento e tentou pôr de lado o sábado, o dia que Deus abençoou e santificou. Gênesis 2. E em seu lugar exaltou uma festividade observada pelos pagãos como o venerável dia do sol. Observa como era o primeiro dia da semana observado entre os pagãos, como o venerável dia do sol. Por isso, domingo, Sunday, dia do sol. Essa mudança não foi tentada abertamente a princípio. Não foi tentada abertamente a princípio. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado fora guardado por todos os cristãos. Isso aqui é interessante, o verdadeiro sábado, por quê? Porque em alguns estados dos Estados Unidos já tem uma lei onde os 10 mandamentos têm que estar na igreja, ou na escola, né, para os alunos e tal, e lá tem lembra-te do dia do sábado. E hoje o sábado é colocado como um dia de descanso, que agora é o domingo por causa da ressurreição, ou seja, um dia festivo. Vai observando. Eles eram ciosos da honra divina e, crendo que sua lei é imutável, zelosamente observavam a sacralidade de seus preceitos. Satanás, porém, com grande sutileza, observa agora, hein? Trabalhou por meio de seus agentes para levar a cabo seus objetivos. Para que a atenção, observa agora, do povo pudesse ser chamada para o domingo, esse venerável dia do sol, foi instituída uma festividade em honra à ressurreição de Cristo. Eu pergunto para vocês, eu não posso passar porque tem direitos autorais, senão o vídeo vai cair, eu posso ter problema com o canal. Mas alguns lembram que ano passado houve foi bem assim na internet, bem falado, depois eu mando até um pedaço do vídeo para vocês, onde uma pessoa muito conhecida, influente, estava em um certo programa de uma certa TV, e ali ele falou assim: nós temos que festejar o domingo. O domingo é um dia alegre. O domingo é o dia da ressurreição. O domingo é dia de vitória. O domingo é tal. Nós mesmo como adventistas, nós temos sim que comemorar, nós temos que parar de demonizar o domingo. O domingo é dia de festa. E aí o que aconteceu? Vou voltar agora com esta informação. Vou passar lá no grupo para vocês um pedaço desse vídeo. Observe essa informação aqui, ó, que a gente acabou de ler. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi instituída uma festividade em honra à ressurreição de Cristo. E isso foi uma ideia de Satanás para chamar a atenção. E hoje isso também é colocado no nosso meio, como principalmente no mundo evangélico como um todo, que hoje não precisa mais guardar sábado, porque é o domingo que é o dia da ressurreição. Isso aí é comum a gente ouvir. Muitos inocentemente fazem isso achando que realmente é uma verdade. Mas quando eu li isso aqui com esses olhos que a gente tem hoje, que eu já tinha lido, não estava nem marcado, porque eu nem tinha caído a ficha, a gente percebe a sutileza, entende? A ressurreição, a vitória é. A ressurreição é que garante para mim e para você a vitória sobre a morte, ok?
Mas, para chamar a atenção e ser um dia observado, o que Satanás fez? Pegou esses líderes superficialmente fiéis, e aí começou agora todos a aceitarem um domingo como um dia de festa, como um dia alegre, como um dia de vitória por conta da ressurreição. E ainda, para completar, ainda diz assim, vocês vão ver o vídeo que eu vou botar lá no grupo depois. Serviços religiosos eram feitos nesse dia, contudo, ainda era ele observado como um dia recreativo. Ao mesmo tempo, o sábado ainda era zelosamente guardado. Quando eu assisti ontem esse vídeo que eu estou falando para vocês aqui, esse pedaço, e que essa pessoa fala, nós temos que, olha, sábado continua sendo santo, mas o domingo é para ser comemorado. Eu vi isso aqui como uma realidade hoje, nos dias de hoje. A história se repete de uma maneira que eu fiquei ontem, assim, sabe? Surpresa, porque se repete de uma maneira tão, assim, incrível na nossa cara e a gente não enxerga. Por isso a importância de pedir realmente, ou melhor, buscar aprender, conhecer com humildade. Guarde essa informação. Satanás, porém, trabalhou com grande sutileza por meio dos seus agentes para levar a cabo seus objetivos. É muito forte. Para que a atenção do povo pudesse ser chamado para o domingo, foi instituída uma festividade. É brincadeira. Olha só, vou mostrar um pedacinho aqui, um videozinho que vai mostrar isso aqui acontecendo para muitos que acham que ainda está distante. E não, porque vocês sabem, o próprio testemunho fala que nos nossos púlpitos o domingo seria exaltado, né? Então, olha só, um pedacinho aqui, mas o vídeo completo vou botar lá no grupo para vocês verem. Quero pedir sua atenção para o que vai ver agora. A narração do parágrafo 10 do capítulo 3 do Grande Conflito, ou na versão Grande Controvérsia. Esta mudança não foi, a princípio, tentada abertamente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eram estes ciosos da honra de Deus e, crendo que sua lei é imutável, zelosamente preservavam a santidade de seus preceitos. Mas com grande argúcia, Satanás Sutileza. operava mediante seus agentes para efetuar seu objetivo. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Atos religiosos eram Olha. nele realizados. Era, porém, considerado como um dia de recreio, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. Equipe de comunicação da Igreja Adventista Central de Fortaleza. E eu estou passando aqui para esclarecer 2 pontos em relação ao novo horário do culto. O primeiro é que os cultos vão ser transferidos da noite para amanhã. Então, nós não teremos 2 horários de cultos. Nós teremos apenas o culto da manhã, que vai começar a partir de 8 horas, com o café da manhã, momentos de interação. E às 8h30, damos início à nossa programação, culto de adoração. Então, Sim, o culto de domingo da nossa igreja agora é de manhã. E vou te falar, hein? Foi bem difícil de não falar Feliz Sábado como de costume por ser de manhã. A programação foi bem legal, a gente contou com a participação do Quarteto Triunfante. Trouxeram louvores maravilhosos e esse foi mais ou menos o número de pessoas que apareceram no culto hoje, mais do que domingo à noite. E teve a pregação com uma das esposas dos integrantes. E aí acabou o culto, gente. Foi isso, o culto domingo de manhã é mais rapidinho do que o de sábado. Eu gostei bastante desse horário para o culto de domingo. você entende? Eu continuo guardando o sábado,
eu continuo dizendo e acreditando e defendendo de que eu guardo os mandamentos, que o sábado é o dia, porém agora o domingo foi infiltrado como um dia festivo, um dia que a gente muda para poder, por conta da violência, por conta disso, por conta daquilo. E o culto da conhecida quarta-noite, que já é a noite de quinta, por que não muda também para amanhã? Ou deixa de existir, já que é a violência à noite? Você entende? Como as coisas vão sendo infiltradas sem a gente perceber e a gente vai aceitando tudo. Esse parágrafo 10 vai ter um significado mais forte ainda quando vocês assistirem o vídeo, que eu vou botar lá no grupo, tá? Fala, irmão. Nós, como cristãos, sabemos que quando nós observamos a lei de Deus, deve ser a lei fiel. Lá em Êxodo, no capítulo 20, verso de 1 a 11, a gente sabe que é onde está situado os 10 mandamentos. E sabemos que o domingo foi decretado como um dia de guarda. Isso é, antibíblico, né? Então, se é antibíblico, é um projeto satânico para preparar o povo a adorar esse dia. E todos aqueles cristãos que se diz adventista ou não, e que guardam o mandamento de Deus, que não são só os adventistas que guardam o sábado, tem outras denominações que guardam, eles estão adorando a Satanás diretamente. E eles não entendem isso. E se nós observarmos, ler a palavra de Deus, onde Daniel disse que iria mudar os tempos e leis, é nesse ponto que Satanás já está atuando na vida das pessoas, fazendo com que as pessoas adorem a Satanás através de um culto no domingo. Ou seja, aí ele vem, aquele pastor que veio falando que a gente deveria respeitar o domingo, porque foi a ressurreição de Cristo. Eu vi bem aquele vídeo naquela época e estava mostrando para muitas pessoas o plano de Satanás para tirar a atenção das pessoas. Isso ali é que a direção da nossa igreja já está totalmente deturpada. Não é uma direção que guarda os mandamentos de Deus, que, como a senhora diz, a Bíblia tem que ser fiel e a gente tem que observar ela é, como Deus a escreveu através dos seus profetas, os santos. E é por isso que nós devemos ter cuidado ao estudar a palavra de Deus, porque são muitas traduções. E eu fico até me perguntando por que tantas traduções? É plano de Satanás, para ir tirando a realidade da palavra de Deus. E o costume do homem lendo as coisas, sabe, superficiais, vai se acostumando, vai se habituando e não observa, às vezes, que está fazendo a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. É por isso que nós devemos se preparar, porque tem muitas coisas na Bíblia e em muitos livros também da casa publicadora que já foi alterado, muitos foi alterados e não tem mais a realidade daquilo que era. A Obrigado. essência, perdeu a essência. Muito bem, olha só. O que acontece? Eu queria chamar a atenção para esse capítulo, esse parágrafo 10, porque ele é muito sério. E eu vou falar aqui também, que eu já falei uma vez, Soninha estava comigo na igreja no dia, quando na lição da escola sabatina falava alguma coisa sobre o sábado e o domingo, eu não vou lembrar exatamente o assunto, e aí que o irmão, que é um ancião, comentou assim, não, mas aí na sexta-feira a gente deixa tudo preparado, guarda o sábado e guarda o domingo também. Só que o guardar está além de apenas observar. Tá além de apenas observar, por quê? Porque a gente pode observar o domingo dentro de casa, né? Mas o problema é que ele agora está sendo levantado no nosso meio como dia de culto. E nós estamos sendo semelhante ao mundo evangélico que pisa na lei abertamente
quando eu faço isso. Pronto, amiga, dualidade, percebe? E, irmão, muitas vezes eu posso até não aceitar o que fazemos, ou melhor, eu posso até não aceitar esse culto no domingo pela manhã, porque aí realmente é no primeiro dia da semana. O da noite não é, tá? Porque é nas primeiras horas do segundo dia da semana. Então, por ter pisado no tempo também nesse sentido, que para muitos é irrelevante, para muitos não tem nada a ver. Eu fico brincando muito com Célia e Soninha quando a gente está conversando, e aí às vezes já é nesse dia do amanhecer, aí fala assim: "Ah, amanhã a gente vai ver isso", amanhã não. Ah, quinta à noite, e o culto, e a live de quarta à noite, não. Por quê? Porque você começa a abrir os seus olhos para esse tipo de coisa. E muitas vezes eu posso não aceitar o culto no domingo pela manhã, mas o culto que eu estou oferecendo ao Eterno no dia que ele pede, da maneira que ele pede, está errado, e eu estou tão errado quanto estou fazendo o culto no primeiro dia da semana. Então é onde agora tem que ficar ligados, atentos a tudo que está acontecendo e buscar viver dentro dos princípios do eterno que estão revelados, e está lá tempo, festas, tudo. Ah, mas festa foi para o judeu, foi? E tu não se diz que é o Israel moderno? Não se encaixa dentro do Israel espiritual? Agora quer guardar lá, como a gente viu agora, domingo não, domingos, mas as festas todas nas mesmas datas, e ainda pior, tem datas que não é nem romana, e mesmo assim a gente está colocando todo sábado um festejo, uma comemoração, dia disso, dia daquilo outro, dia daquele outro, dia daquele outro. Então, dentro desse contexto, eu estou tão errado quanto. Só piora a situação quando eu aceito o culto, literalmente, no primeiro dia da semana, como a gente viu aqui. Fala, amiga. Então, não ia falar não, mas foi mais forte. Tem que falar. Veja que quando diz que com grande argúcia, né, Satanás operava mediante seus agentes para efetuar seus objetivos, deixa eu ver aqui, como está com grande sutileza, né, Sutileza, sutil, isso. Uhum, na versão da controvérsia. Então, a sutileza é uma característica maligna, né? Ele é sutil, uhum, né? Em algumas versões bíblicas, sagaz, uhum, mas qual foi a sutileza dele? Então, para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade em olha honra aí, da ressurreição. Então, a ressurreição aconteceu que dia? no primeiro É dia uma da pergunta que semana. eu faço. Qual foi o dia que aconteceu a ressurreição? No primeiro dia da semana, na festa, era uma festa. Eu vi isso essa semana. Entendeu? No Uhum, entanto, aí a gente não, eu não respondo assim mais. A uhum, ressurreição de Cristo aconteceu no dia 16 do mês de uhum, Abib, e aconteceu naquela época, no primeiro dia da semana. Portanto, uhum, isso aí já foi algo, pisou lá nas festas, porque o Messias morreu na Páscoa e ressuscitou nas primícias. Então, mas que dia isso, foi? Foi no dia 16 do mês de Abib, dentro do templo do uhum, Eterno. Então, esse pisar antes, nas festas, quer dizer, foi uma coisa que alinhavou a outra e doutrinou. Então, hoje, uhum, nesse processo que nós temos, até de defender na nossa fé, se você for inquisitada, sim, entendeu? uhum, Então, a gente precisa ter muito bem isso na consciência, entrar nesse tempo e dizer, sim, óbvio que não. Então, naquele tempo, não foi difícil, como isso permeia por toda a cristandade, inclusive até dentro do nosso meio, tá? uhum, Então, a estratégia, a sutileza maligna prosperou, tá? verdade, Os planos de Satanás foram prósperos, como está lá em Daniel 7:25. E o que fez, prosperou. Por quê? Porque entrou na verdade. mente das pessoas.
domingo. Jesus ressuscitou foi no dia do domingo, entendeu? Isso está na mente, né? Foi, como diz, está na nossa mente, é algo, como você diz, né? Como é que você fala? Que é algo automático. Você ligar a ressurreição de Cristo para o dia de domingo. Mas, de fato, Verdade. né? Ele ressuscitou no 16º dia do primeiro mês do ano, festa das primícias. Por sinal, esse assunto merece uma vigília para a gente estudar mais, esclarecer e gravar e botar aí disponível, porque realmente é necessário. Fala, irmão. Nós temos que lembrar que na Bíblia não retrata domingo, retrata o primeiro dia da semana. Primeiro, Sim. segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E nós Uhum. colocamos na nossa mente domingo, 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 domingo. Uhum. E é isso que Satanás quer. Colocar o dia dele na nossa. E tudo que Uhum. é para fazer no domingo, em termos de culto, se não for uma pregação, se você não pode. Domingo pode, sim. Você pode sair para pregar para qualquer uma pessoa. Alguém Uhum. chamou parte, bem. Mas você sair no Uhum. domingo para fazer participar de um culto, ou seja lá, por espontânea vontade, para onde quer que seja, você está adorando a Satanás. Você está saindo para fazer uma adoração, especialmente a Satanás. Porque o dia de domingo foi o nome que ele colocou, domingo, 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 Sunday, para que você possa se acostumar com isso e tornar-se um dia de festividade, disso, aquilo outro, um dia que você não precisa mais trabalhar, porque é um dia determinado pelo homem e que se não mexer com a lei de Deus, tem que ser guardado. Não, não é bem Uhum. assim. Não é bem assim, porque É. quando nós passamos a fazer as coisas no domingo, sem observar, a gente está adorando a Satanás. Nós estamos fazendo um culto no primeiro dia da semana. Não vou fazer um culto no domingo, vou fazer um culto no primeiro dia da semana. Eu vou pregar para alguém. Não vou fazer E culto, o, porque a gente vai preparar culto para essas coisas. e o A gente princípio, Hum, e o princípio de um culto é o quê? A adoração ao Altíssimo, exato. entende? Então, isso aí a gente tem que ter levado em conta. Mas guarde essa informação aqui do parágrafo 10. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi instituída uma festividade em honra à ressurreição. Aí bota aqui, ó, serviços religiosos eram feitos nesse dia, contudo, ainda era ele observado como dia recreativo. Ao mesmo tempo, o sábado era ainda zelosamente guardado. Gente, isso me deixou. Fala, amiga. Então, só um tiquinho. Aí a gente vê a questão da festividade, né? A festividade, o Uhum, feriado. Então, a uhum, gente precisa voltar para, de novo, Levíticos 23, número 28, para entender, dentro desse sistema, como foi que o Eterno deixou muito bem definido, né? uhum, A gente não presta um culto no primeiro dia da semana, óbvio, tá? E uhum. aí, a gente está prestando um culto agora, Sim, tá? sim, Mas sim. não era um dia de festa, não era Uhum, um dia de ajuntamento, de convocação santa. Isso a gente precisa entender muito bem dentro do sistema religioso. muito Então, é bem. um dia de culto, nós prestamos um culto ao Senhor, Sim, né? sim. Os cultos diários, Números 28, né? Que eram os Uhum. sacrifícios diários. Nós temos os Sacrifício, sacrifícios isso. diários, mas não é Uhum. um dia de feriado, de festa, não é um dia de convocação santa. É essa só Perfeito, a questão da definição, que é o ajuntamento da perfeito. congregação para celebrar um culto, uma festa, na verdade, uma festa ao Eterno. Uhum, Ele deixou muito bem especificado os seus dias de festas. Sétimo uhum. dia, primeiro dia do mês e as suas festas anuais, ou seja, os seus dias de ajuntamento da congregação, de convocação santa. É por isso que, quando fala aqui que foi instituída uma festividade, é importante a gente entender isso aí que Miriam está falando. Amiga, mais um ponto aí para a gente fazer uma vigília aí um sábado o dia todo aí, tá? Porque realmente isso aí é necessário para entender. Muito bem, então, que hora é essa? 6:02. Vocês querem continuar mais 2 parágrafos ou a gente termina aqui?
Vocês decidem. Ninguém falou nada, então é para continuar. Então vamos terminar no parágrafo 12. Então vamos lá, 11 e 12. A fim de preparar o caminho para a obra que intentava cumprir, Satanás induzira os judeus, antes do advento de Cristo, a sobrecarregarem o sábado com as mais rigorosas imposições, Olha aí. tornando sua observância um fardo. Agora, tirando vantagem da falsa luz sob a qual ele assim fizera com que fosse considerado, lançou o desdém sobre o sábado como instituição judaica. Enquanto os cristãos geralmente continuavam a observar o domingo como festividade prazenteira, ele os levou, a fim de mostrarem seu ódio ao judaísmo, a fazer do sábado dia de jejum, de tristeza e pesar. Olha aí. Na primeira parte do século IV, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia do sol era venerado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Era política do imperador unir os interesses em conflito do paganismo e cristianismo. Com ele se empenharam para fazer isto os bispos da igreja, Eita. os quais, inspirados pela ambição e sede do poder, perceberam que, se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como pagãos, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim adiantaria o poderio e glória da igreja. Mas, conquanto muitos cristãos tementes a Deus fossem gradualmente levados a considerar o domingo como possuindo certo grau de santidade, ainda mantinham o verdadeiro sábado como o dia santo do Senhor e observavam-no em obediência ao quarto mandamento. Olha aí de novo, né? Então misturou ali o paganismo com o cristianismo nominal, aonde tinha ali um monte de pagão junto, trazendo coisas. Então vamos festejar o domingo como um dia alegre, dia da família, dia de ir para a praia, dia de ir para o parque, dia disso, dia daquilo. Sábado não, sábado é um dia fechado, sábado é um dia triste. E aí começou a dividir o povo nesse sentido. E muito, sim, por medo da perseguição, fazia exatamente sábado e observava também o domingo. Então vamos para o último. Cadê, gente? Fechei, foi. Vamos para o último exame aí dos versículos 11 e 12. É possível, a gente quer fazer o negócio, não. Vamos lá. Parágrafo 10. Eu não tinha falado ainda do parágrafo 10, então vamos lá. Compromisso com o paganismo. A Igreja Cristã, ao buscar aceitação e unidade com o Império Romano, cedeu às pressões culturais e políticas. Já ouviu? Isso é cultura. Introduziu práticas pagãs, como a observância do domingo, que era o dia venerável, dia do sol, entre os romanos. Essa mudança foi gradual e disfarçada. No início, o domingo era dia de celebração, mas o sábado ainda era guardado. E a estratégia de Satanás foi: agiu mediante dirigentes não consagrados, ou seja, líderes religiosos que, por influência ou ambição, abriram concessões perigosas. Eu não sei quantos assistiram aquele vídeo que eu botei ontem lá no grupo. Quem não assistiu, assista. Porque abrir essas concessões é onde está o perigo. Temos que estar em paz. Vocês vão ouvir de agora em diante falar muito. Vamos nos unir nas coisas comuns. Para que falar de diferenças? Ok? A ideia era tirar o foco da autoridade de Arro e substituir sua lei por mandamentos humanos. Concessões modernas. Ainda hoje, muitos cristãos aceitam o domingo como dia de culto sem examinar sua origem. Igrejas fazem concessões culturais para atrair fiéis, entretenimento nos cultos, relativização da doutrina, shows religiosos, etc. Isso está no geral, tá?
poucos examinam as escrituras como padrão final, preferindo a tradição. Perigo da sutileza. Assim como no passado a mudança começou devagar, com justificativas piedosas. Olha, vamos honrar a ressurreição do Messias, isso é uma vitória, um dia lindo. Hoje, muitas práticas antibíblicas entram sob aparência de bem, como inclusão, amor sem juízo, unidade acima da verdade. Fique atento com os acontecimentos de agora em diante. A apostasia antiga, substituição do sábado pelo domingo. Hoje, precisamos defender a lei imutável de Yahweh. Passado, influência de líderes não consagrados. Hoje, vigiar quem seguimos e o que ensinamos. Ontem, passado, mistura com práticas pagãs. Hoje, separação clara entre a verdade e o erro. Temos que ter isso como lição diária. Temos que separar, tá? Passado, mudanças graduais e discretas. Hoje, qual é a lição hoje? Perceber os ataques sutis à verdade. Passado, prioridade à aceitação popular. Até hoje isso, hein? Buscar a aprovação divina, temos que fazer isso hoje, não humana. Mas essa apostasia antiga aqui, de prioridade à aceitação popular, ela é antiga, mas é atual. Tá? Agora, a lição diante disso é o quê? Buscar a aprovação divina e não humana. A história se repete. Isso vocês vão ouvir eu falar sempre, porque a cada dia leitura eu vejo isso. O mesmo espírito que levou a igreja primitiva a comprometer a verdade continua atuando hoje. A diferença é que hoje a apostasia é mais ampla e aceita como normal. Isso é normal. Deus chama um povo que, como nos primeiros séculos, permaneça fiel à sua palavra, guarde os seus mandamentos e recuse qualquer substituto humano para o que ele estabeleceu. Qualquer. Seja pequena, é relevante. Não. Nada é irrelevante. Vamos finalizar com esses comentários aqui que diz o contexto histórico do parágrafo 11 e 12. O engano foi progressivo. Antes do Messias, peso e legalismo no sábado. Os judeus, induzidos por Satanás, transformaram o sábado em um fardo com regras excessivas. Isso deturpou a beleza e o propósito do sábado, que foi dado para descanso e comunhão com Yahweh. Depois do Messias, o que aconteceu? Rejeição do sábado como coisa judaica. Você sabe que foi proibido seguir e obedecer o sábado, como também essas outras coisas que a gente tem visto, porque dizia que não, é judaico. Não, isso aí não. Não tinha que ter ligação nenhuma. Paganismo com as coisas judaicas. E aí agora está isso do jeito que está. Com o sábado manchado por tradições farisaicas, foi fácil rotulá-lo como instituição judaica ultrapassada, e isso vem até os nossos dias. Os cristãos começaram a preferir o domingo, supostamente em honra à ressurreição, mas sem base bíblica para a substituição do mandamento. Constantino e a união com o paganismo. No século IV, o imperador Constantino oficializa o domingo como dia de repouso, unindo política, paganismo e cristianismo. Bispos ambiciosos apoiaram essa união, não por fidelidade ao Eterno, mas por ganho político e popularidade religiosa. Vou repetir, quem não assistiu o vídeo, eu coloquei, assista lá no grupo. Ainda assim, muitos cristãos fiéis continuaram guardando o sábado, mesmo diante da pressão cultural e religiosa. Hoje não é diferente. Antigamente, o sábado foi deturpado por legalismo. Hoje, sábado é ignorado por liberalismo religioso. Olha a diferença. Foi declarado no passado como instituição judaica. Hoje é visto como irrelevante ou antiquado. Não só o sábado, né? Como outras coisas também. O domingo foi exaltado para agradar pagãos e políticos. Eu botei pagãos e políticos. Hoje é mantido para agradar tradições e conveniência.
No passado, líderes ambiciosos cederam à pressão política religiosa. Hoje, igrejas atuais evitam a verdade para manter popularidade. Gente, vou falar de novo, assista o vídeo. Igrejas atuais evitam a verdade e outra. Vou repetir aqui para vocês frisarem. A repetição é uma didática do Eterno para a gente aprender isso em toda a Bíblia. Observem, fiquem atentos ao que vai ser dito de agora em diante. Vamos nos unir nas coisas comuns, vamos evitar, né, falar verdades, para não sermos taxados de terroristas, etc. Vai observando. Muitos ainda guardavam o sábado no passado pela Bíblia. Hoje também há um remanescente fiel. Amém? Guardando essa verdade. Lições para os nossos dias. Satanás não ataca a verdade diretamente no início. Ele a distorce, exagera ou desacredita com sutileza. O erro muitas vezes vem disfarçado de progresso, de unidade. Olha a unidade aí, como foi com o domingo no tempo de Constantino. A união entre igreja e Estado corrompe o evangelho, trocando a fidelidade ao eterno por vantagem institucional. Vai vendo. Mesmo em meio à apostasia, sempre houve fiéis, e hoje Yahweh chama esse mesmo povo a manter firme a verdade. O sábado permanece como sinal de lealdade ao Criador. Isso aí está escrito em várias partes da Bíblia, não só onde está citado aí. Então, assim como no passado, o sábado é um ponto de teste entre a autoridade de Yahweh e a autoridade dos homens. O mesmo Espírito, como Miriam falou, vive em dualidade. Eu observo o sábado, mas também agora eu vou me reunir aos domingos, autoridade humana, ok? Então é uma dualidade. O mesmo espírito que levou Constantino e líderes religiosos a trocarem o mandamento de Yahweh pelo costume humano, ainda age hoje, promovendo o cristianismo popular, fácil, sem compromisso com a verdade bíblica. Esse é o cristianismo de hoje, ok? Então, que verdadeiramente possamos buscar viver não esse cristianismo popular, mas o cristianismo bíblico, tá? Sermos semelhantes ao Messias. E atentem ao parágrafo 10 deste capítulo e depois ao vídeo que eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá bom? Alguém gostaria de fazer a oração final? Ou dá tempo da gente cantar um hino? Vamos cantar um hino, né? Cantar um hino, porque para a gente finalizar, e quem quiser fazer a oração final aí, um voluntário, levanta a mão no final aqui, tá bom? Cantai ao Senhor. Hino 109. Cristo me amou. Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus, sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz. Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão, trouxe salvação, livrou da perdição. Cristo me amou e me livrou. Seu tão imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo, meu Senhor, me transformou. Todo ser eu quero aqui, sempre lhe consagrar, junto enfim com ele andar, seu grande amor cantar. Esse amor levar também aos que perdidos são,
Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. Seu tão imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo, meu Senhor, me transformou. Maus e vis, chegai-vos já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Vosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou. Seu tão imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Em Cristo, meu Senhor, me transformou. Amém. Oi! Sim, a sua nota do Enem dos últimos 10 anos Voluntário, pode te garantir. Miriam, vai fazer oração? Faz aí, amiga. Abre o microfone. Ó Eterno, Supremo Criador, louvado seja Ti por mais este amanhecer, por estarmos aqui buscando a Tua presença, enquanto ainda podemos encontrá-la, Pai Eterno, te buscando ainda quando Tu estás por perto. Pai Celeste, neste momento, com perdão dos nossos pecados, e no nome do Yahushua, o Mashiach, nosso Salvador, na qual amamos e somos gratos por tanto amor, por tanto sacrifício, com perdão dos nossos pecados e crendo pela fé que a sua justiça imputada em nós nos torna justo diante de Ti. Suplicamos que Tu aceites, ó Eterno, o nosso louvor, a nossa adoração neste culto, que chegue ao Senhor como aroma suave às Tuas narinas. Te suplicamos que Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, ao perfeito entendimento, Pai, que precisamos ter nesse tempo tão solene, de compreender a Tua vontade, de nos achegarmos mais a Ti como filhos por herança do Yahushua, nosso Mashiach. Que o Senhor, ó Eterno, nos ajude nesta caminhada a prosseguir, a avançar, a viver a alta norma que o Senhor deixou para o Teu povo nesse tempo do fim. E para aqueles como o Senhor nos ensinou ontem, que o Senhor sabe que são fracos no sentido, não vão suportar a grande prova pela qual iremos passar. E talvez esses débeis possa ser um de nós, que o Senhor vai recolher pela sua misericórdia para descansar, mas sabendo que no grande dia, onde o quarto toque do chofar vai tocar, o toque longo, e nós vamos ouvir, e o Messias vai despontar nas nuvens dos céus, que possamos, nesse tempo de graça que nos resta, nos prepararmos de forma diligente para esse grande dia, assim todos nós vamos estar reunidos, vamos tabernacular contigo, Pai, na grande festa que o Senhor já preparou para nós. Louvado seja Ti, por tão grande amor. Muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua revelação, muito obrigada, Senhor,
pelo espírito de profecia que o Senhor deixou para o teu remanescente. Que possamos perseverar na fé e que possamos cada dia estar em unidade pelo poder do teu Espírito. É a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. E no nome sagrado de Yahushua, nosso Messias. Amém. Amém, amém. Bom primeiro dia da semana para todos. E até amanhã, se Ele permitir. Amém.